Muito bem, irmãos, boa noite a todos. O nosso assunto é a caminhada bíblica, desta vez na companhia do rei Davi. Mais um sermão biográfico, porém, poderíamos passar muito tempo falando sobre o rei Davi, portanto, nós escolhemos dar uma visão panorâmica do rei Davi, ligado aí com a sua caminhada de fé na terra de Israel, com alguns lugares de grande importância na história da redenção. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, e nós vamos ler então os últimos versículos desse livro tão especial e precioso, capítulo 4 de Ruth. Nós vamos ler os versículos 13 a 22, e aqui então nós vamos ter aquilo que é chamado de as origens do rei Davi. Vamos ficar em pé, vamos aproveitar mais um pouco de exercício. E Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 22. Isso aqui é muito importante, essa parte, porque muitas vezes a gente vê alguns personagens bíblicos sobressaindo na história, mas nós não podemos esquecer que eles têm uma ascendência, eles têm uma origem, eles têm uma família, e toda a família, prepara para que essas pessoas possam se destacar na vida, e em especial aqui na passagem bíblica nós temos Davi. Então aqui nós vamos ter o pai de Davi, o avô e o bisavô e a bisavó também, tá bom? Então, Ruth, lá no início da Bíblia, você vai chegar em Ruth depois de Juízes, e aí você tem o capítulo 4, versículos 13 a 22. Quem já achou, diga amém. Então leamos a palavra do nosso Deus. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Lembrando que Ruth era uma moabita. Se nós pensarmos hoje na geografia de Israel, ela seria uma jordaniana, do outro lado do Jordão, tá bom? Então percebam que ela não é de origem e ascendência israelita, mas os vizinhos são primos, então está tudo em família, essa que é a verdade. Versículo 14, então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. E realmente, o nome de Noemi vai ficar afamado, porque dela vai vir o maior rei de Israel, e dela também vai descender Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Versículo 15, ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha só para fechar aqui, estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então, percebam aí quantos familiares aqui, para chegar na história do maior rei de Israel, antes do nascimento do Senhor Jesus, o rei Davi. Vamos orar. Pai, na tua santa e bendita presença estamos, para ouvir a tua voz, para aclamarmos, suplicarmos através da oração, também para entoarmos os teus louvores, e assim ter a nossa alma preenchida, meu Deus, com a tua graça, e vermos sobre as nossas vidas renovadas as tuas misericórdias, para nos abastecermos, para nos fortalecermos na fé, para mais uma semana. É o que te pedimos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então aqui nós temos a origem do rei Davi. E é claro, quando nós falamos de origem, e temos toda essa história aqui no livro de Ruth, nós não podemos deixar de destacar a vida de Noemi. Quando tudo parecia perdido, quando ela tinha ficado viúva,
e sem os seus 2 filhos, só lhe sobrou 2 noras, que muito a amava, que ambas decidiram estar com ela, inclusive quando ela decide voltar para Israel. E ela diz, não, fiquem, vocês ainda são jovens, vocês têm uma vida pela frente. E uma então disse, tá bom, eu vou ficar. E a outra diz, não, eu vou com você. E a Ruth vai fazer uma das declarações mais lindas na Bíblia. Ela vai dizer assim, onde você for, eu vou também. O seu povo vai ser o meu povo. E o seu Deus vai ser o meu Deus. Esta talvez seja a maior declaração de fé de um não-judeu, né? De alguém que não está na aliança com Deus, mas que quer entrar. Porque ela sabe, apesar de toda a desgraça que aconteceu, Ruth viu nessa família uma família de Deus, uma família que serve ao verdadeiro e único Deus, que é o Deus de Israel. Então perceba que ela deixa tudo para trás e segue. Mal sabia ela que ela vai ser então, né? Vai ser a calma aí, vamos ver aqui, bisavó de Davi. Isso é maravilhoso. E o mais precioso que nós temos é que a história está aqui registrada. A gente sabe disso. A gente ficou sabendo. E o que o texto diz, que as mulheres, né, olhando para Noemi, que perdeu tudo e que seria o fim, diz assim, agora que a sua nora casou e você tem um neto, você vai ser afamada. E você não vai ser afamada só aqui na nossa vilinha de Belém. Você vai ser afamada em todo Israel. Irmãos, nós estamos falando de mais de 3.000 anos, mais de 3.300 anos mais ou menos. E estamos aqui falando de quem? De Noemi, não é? E de Ruth. Não é maravilhoso isso? Pois bem, então, Davi tem a sua origem, é sim uma origem humilde em relação às demais famílias de Israel, porém, é uma origem muito significativa e importante para a vida espiritual da nação de Israel. Bem, saltando, nós vamos para o rei Davi. E aí nós temos algumas coisas para falar nessa parte introdutória, entre elas que Davi era músico, não só tocava, como compunha, mas também ele inventou alguns instrumentos para adoração a Deus. Olha a capacidade artística, né? É claro, ele tinha uma outra função também, que era a primária, pastor de ovelha. Agora imagina você indo, pensando nos tempos bíblicos, e ainda hoje é assim em Israel, você conduzindo as ovelhas no meio do deserto, porque ele está na região de deserto, buscando a graminha para as ovelhinhas. Ele tinha bastante tempo para pensar, e ele pensava em coisas maravilhosas, ele pensava em louvores a Deus, e ia compondo. É interessante isso daqui, eu lembro que quando a gente tem tempo, a gente pode usar esse tempo para muitas coisas, inclusive para aprender e desenvolver habilidades com as quais nós nascemos, mas que não sabemos. Para isso a gente tem que ir testando. Eu lembro que eu tinha que ficar na estação de trem, nesse trem que vai lá da Jurubatuba para Osasco, e eu ficava na estação de trem e eu tinha vontade de aprender a assoviar, com o dedo na boca. Quem sabe assoviar aqui, levanta a mão. Com o dedo na boca, levanta a mão, quero saber. Quem não sabe, a maioria não sabe. Eu achei que nunca ia conseguir. Mas aí eu comecei a treinar. Tinha que esperar o trem. Está lá sozinho. Tinha poucas pessoas naquela época, nessa estação que está cheia hoje, e dedão na boca e treinando, irmãos, e vai um dia e nada, outro dia e nada, até que consegui. Agora, você assoviar com os dedos na boca é um negócio assim que eu chamo lá longe. Ora, o rei Davi utilizava muito melhor o tempo dele para tocar a sua harpa, para compor e até criar instrumentos. A questão é, como é que você tem usado o seu tempo? Essa que é a verdade. O rei Davi usou para compor um dos salmos mais maravilhosos que nós temos na Bíblia. Entre eles, citei 3 aí, mas eu quero ler com vocês. Qual salmo? O 23. Olha só, que lindo que é isso daqui, e que é inspirado por Deus, mas é dentro da experiência humana de Davi. Ele está falando do quê? Da sua experiência de
pastor de ovelhas. O salmo mais famoso da Bíblia, que é inspirado por Deus, é aquilo que era o cotidiano do rei Davi. É por isso que os salmos são tão importantes. Por exemplo, está triste? Leia os salmos. Está feliz? Leia os salmos. Você quer louvar a Deus, quer agradecer a Deus? Leia os salmos. Você quer alguma coisa? Deus, fale comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Leia os salmos que Deus vai falar. Os salmos é realmente uma fonte inesgotável para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, porque o salmo simplesmente cobre tudo aquilo que diz respeito à vida humana. Vai tratar das questões mais profundas do ser, até as coisas mais banais da vida. Por isso que dos livros, os 66 livros da Bíblia, o livro mais lido da Bíblia no mundo é o livro dos Salmos. Tá certo? Salmo 23, apenas para a gente ter em mente esse poeta que era o rei Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi passou algumas vezes pelo vale da sombra da morte. Versículo 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele não precisava ter medo dos seus inimigos, porque Deus estava com ele. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o salmista Davi, o poeta. Irmãos, quando nós falamos de poesia, embora a gente goste tanto de poesia, bom, eu gosto de poesia, eu gosto dos salmos, acredito que a maioria dos irmãos também, quando nós falamos desse estilo literário, nós estamos falando do estilo literário mais difícil na Bíblia, de compreensão, é a poesia. A poesia é assim, quando você lê, ou você entende, ou você não entende. É por isso que às vezes certos salmos tem que ler mais de uma vez só. Tem que ler 2, tem que ler 3. Porque é uma expressão do coração do homem mediado pelo Espírito Santo ao coração de Deus. Ou ao contrário, o coração de Deus mediado pelo Espírito Santo ao coração do homem. E o maior poeta de Israel foi, sem dúvida nenhuma, o rei Davi. E agora, quando a gente pensa um pouquinho mais no rei Davi, olha só o que Deus vai dizer sobre Davi, que ele era um homem segundo o próprio coração de Deus. Abra comigo então a sua Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Volta aí alguns livros e vamos chegar lá em 1 Samuel e vamos ler então essa parte que é maravilhosa. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aqui, Davi, início de carreira, já experimentado no cuidado com as ovelhas, né? Já com o coração voltado para o louvor a Deus, para o serviço a Deus, através do seu talento musical. E olha o que Deus vai dizer acerca do rei Davi diante de Samuel, uma vez que o atual rei de Israel naquele momento era Saul. Olha só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Deus falando para Saul. Já tem buscado, Samuel falando para Saul, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós sabemos, irmãos, que uma das piores coisas que pode acontecer é a comparação. Mas aqui Deus é que está fazendo a comparação. Deus tem de um lado Saul
e de outro lado Davi. E Deus está dizendo: Saul, foi-te dado a chance. Saul, foi-te estendido a graça e você recusou. Você rejeitou. Ou seja, o seu coração se afastou do coração de Deus. Mas Deus, na sua busca por um novo líder sobre Israel, encontrou alguém que tem uma sintonia fina de coração para coração. E quem é essa pessoa? Um jovenzinho chamado Davi. Irmãos, nós sabemos, como diz o filósofo, há razões que você não pode entender do coração. Porque há certas coisas que a razão não pode explicar. Sentimento, paixão, a razão não pode explicar essas coisas. Portanto, quando nós olhamos aqui para esse texto em que Deus está buscando uma pessoa que tenha sentimento e paixão por Ele, Ele encontrou Davi. É importante obedecer, é importante seguir, é importante conhecer, mas acima dessas coisas racionais está a fé, que leva a gente para um outro patamar, uma outra dimensão espiritual que beira a paixão, que é um sentimento forte, que nos impulsiona para Deus, muito mais do que as paixões da carne. E olha que interessante, nós somos chamados a ter paixão por Deus, justamente para evitar as paixões da carne. E Davi é essa pessoa. Davi tem esse coração. Detalhe, Davi não é perfeito, nós vamos ver isso nesse sermão panorâmico da vida de Davi, da sua caminhada com Deus, mas ele tem o coração inclinado para Deus. Como é importante isso, um coração inclinado para Deus, um coração que perdoa e é perdoado. E essa semana eu coloquei um post que eu recebi sobre perdão, e foi o mais comentado, que segundo o sábio, o perdão é aquele aroma que a flor esmagada produz. Olha que bonito isso. Davi era uma pessoa assim, de contrição. Ele sentia o peso do seu pecado e ele confessava para receber de Deus o perdão. Mas ele também era bondoso em perdoar. Isso é importante quando a gente fala de homens e mulheres segundo o coração de Deus. São pessoas inclinadas de uma forma, claro, lógica, mas acima disso, apaixonadas por Deus. Claro que com compreensão de quem é Deus, mas com uma entrega total, sem reservas a Ele. Esse é o homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Bom, ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel. E Davi foi ungido pelo menos 3 vezes. Só que, para que pudesse ser reconhecido, primeiro pela sua família, depois pela sua tribo, depois por todas as tribos de Israel. E aqui é interessante, eu trouxe hoje pela manhã o chifre de carneiro. Enquanto que Saul foi ungido e o azeite, né, o azeite estava dentro de uma botija de cerâmica, o azeite de Davi estava dentro do chifre de carneiro. Você sabe por quê? Porque o governo de Saul era transitório. Se você pegar um vaso de cerâmica e soltar no chão, o que acontece? Quebra. Mas se você pegar um chifre de carneiro e soltar no chão, ele quebra o chão. Ele não quebra. Para mostrar que o reino de Saul era transitório, enquanto que o reino de Davi era permanente, pela sua durabilidade. Então são símbolos na Bíblia que a gente vai entendendo Deus mostrando. Foi escolhido pelo povo, mas é transitório, porque aqueles que eu escolho duram para sempre. Então isso é interessante notar. Mas olha só, nós estamos falando aí da cidade de Belém, que na verdade era uma vila, né? E hoje aqui umas imagens de ovelhas lá em Belém, nas montanhas da Judéia, e aqui a cidade de Belém. Olha só as montanhas da Judéia atrás. Então aqui é uma parte da cidade de Belém, e essa pintura do artista
mostrando Samuel, né, uma ilustração aqui, com o chifre de carneiro, está vendo? E aqui ungindo o jovenzinho Davi com o azeite. Então, guarde essa figura, porque aqui o artista foi inspirado, né, com uma sabedoria para retratar essa cena. Olha só, vamos lá então agora para 1 Samuel, vira as páginas aí, capítulo 16, versículos de 1 a 23, Deus escolhe a Davi, só que ainda tem uma outra pessoa reinando, que é Saul. Então, Deus vai ungir Davi de uma forma pessoal, particular, exclusiva e meio que secreto. Acompanhe comigo a leitura do texto. Então, capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, lá de Belém, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha que interessante nós temos aqui: não aceite aquilo que Deus rejeitou. Tem muita gente tentando defender aquilo que Deus rejeitou. Não faça isso. Não se veja lutando contra Deus. Versículo 2: Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Samuel é da linhagem sacerdotal, ele tem esse direito. Aliás, Samuel uniu ali os 3 poderes, ele era tanto sacerdote, quanto profeta, quanto juiz em Israel. A Bíblia, falando de Samuel, tem uma frase, irmãos, que é simplesmente de arrepiar. Ela diz: E o povo temia a Deus e a Samuel. Olha a autoridade que esse homem tinha, e ele estava com medo do rei, porque o rei havia enlouquecido. E realmente a gente deve ter receio de pessoas loucas, porque elas são capazes de fazer coisas absurdas. Versículo 3: E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? Quer dizer, o juiz chegou, né? O que ele veio fazer aqui? Nós somos tão humildes, será que alguém fez alguma coisa de errado? Versículo 5, e disse ele: É de paz. Aí o povo ficou mais tranquilo. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: aqui agora é algo interessante. Nós estamos falando de um homem experimentado, já idoso, porém, ele pode se confundir. A gente vê o físico, a aparência, Deus vê, a gente vê o exterior, Deus vê o interior. Ainda assim, tão experiente como era Samuel, ele podia aprender de Deus. E ele vai aprender. Olha só, e certamente está perante o Senhor o seu ungido. Ele foi direto em quem? No primogênito. Claro. Mas não era esse que Deus tinha escolhido. Porém o Senhor, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse é um exercício que nós devemos fazer continuamente, não julgar as pessoas pela aparência. É difícil, mas é necessário para agradarmos a Deus e nos aproximarmos do coração dele. Não julgue o livro pela capa. Tem capas horrorosas com conteúdos maravilhosos, como também tem capas bonitas e conteúdos nada interessantes. Mas Deus quer que a gente tenha essa percepção de poder buscar entender por que as pessoas pensam, fazem, agem, falam, como agem, como pensam.
para que para que o nosso relacionamento com essas pessoas possam ser o melhor possível. Irmão, isso aqui é uma arte, porque eu tenho certeza que tem coisas que para você é insignificante, mas talvez para o irmão que está do seu lado é muito difícil, ou é muito importante. Isso aqui é algo que a gente começa a aprender com os nossos irmãos, quando a gente vai crescendo. A gente tem que perceber que para o nosso irmão de carne, sangue, algumas coisas é muito importante e você tem que tomar esse cuidado para não criar ali uma indisposição. E aí quando você casa, também é uma arte isso. Tem aquelas coisas que para você não é nada, mas para o seu cônjuge é algo importante. E aí a gente vai para o âmbito da escola, vamos nos relacionar com 30 outras crianças, quer dizer, a gente procura julgá-las a partir da nossa percepção de mundo. E não é assim. E vamos para o trabalho, e aí é outro universo também, de ter que lidar com as pessoas como elas são, e entender por que são assim. É impressionante, irmãos. A gente ouve de pessoas que cresceram num ambiente de pais agressivos, e que se tornam agressivos. A gente ouve de pessoas que criaram num ambiente, eu ouvi isso essa semana, uma pessoa dizendo assim: a minha vida foi difícil e está sendo difícil desde o dia que eu nasci. E nós estamos falando de uma pessoa de 60 anos de idade, que foi rejeitado pela mãe, assim que nasceu. E teve que viver com isso, e aí a pessoa vira para mim e diz assim: quando eu fiquei sabendo que a minha mãe morreu, eu não senti nada. Então, irmãos, você não pode lidar com essa pessoa como se tudo estivesse bem na vida dela. Você tem que procurar entender o contexto, para poder agir de uma maneira que você possa produzir vida. E não era isso que Jesus fazia? Ele falava de um jeito com a mulher adúltera, falava de outro com a mulher do fluxo de sangue, com a hemorragia, falava diferente com o jovem rico, com o saduceu, com o fariseu. Ele ia dentro do contexto mais íntimo da pessoa, para que a sua mensagem pudesse alcançar aquele coração, para que a sua mensagem pudesse ser entendida. E Deus está dizendo aqui: olha, você está olhando pela aparência, mas eu conheço o coração. E quantas vezes, para finalizar essa parte, quantas vezes você conhece a pessoa, você sabe das suas fragilidades e você usa isso contra ela, para dominar sobre. Não é assim que devemos fazer. Devemos conhecer as pessoas não para dominar sobre elas, não para tirar proveito, mas para ajudá-las. Volta aqui comigo. Olha só o versículo 8. Então chamou Jessé o segundo, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. E a fila é grande, irmãos, naquela época era assim. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Pensa bem, esqueceram do menino? Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Pô, mas 7, não era nenhum deles? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. É o único que estava trabalhando, olha só. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Formoso e ruivo. Bom, a característica de ser ruivo é algo marcante. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um clube dos ruivos. Existe uma associação de ruivos no Brasil, porque eles são tão diferentes, eles são tão, assim, meio discriminados, né? Que eles têm um grupo para eles se autoajudarem. Contra o bullying. Os ruivos unidos contra o bullying. Então Davi era diferente. E ainda tem uma outra característica aqui, formoso. E talvez aqui a gente pensa: pô, mas então é bom. Mas para ser guerreiro? Para lutar no exército?
Pensando assim, talvez, além de dizer ele é diferente aqui, né, por causa dessas características, levanta a questão, e agora, será que ele vai ser um bom soldado? Vai ser um bom guerreiro? Vamos continuar a história. E aí o texto continua dizendo o seguinte, versículo 13, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Olha só, irmãos, que interessante que é essa passagem aqui. Quando Deus escolhe, Deus capacita. Não importa a fragilidade, não importa a deficiência, não importa a falta. Em Deus, tudo será completado. Tem falta de alguma coisa? Peça a Deus. Como disse Tiago, tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá de forma liberal, olha, à vontade. Falta pedir. Mas uma outra coisa se destaca aqui, que nós precisamos comentar. Será que os pais entenderam? Será que os irmãos entenderam? Será que a família entendeu? Não. A família não entendeu. Talvez eles estavam pensando que, como Davi estava ligado à música, ao louvor, talvez ele estava sendo ungido para um ministério de louvor em Israel, ou talvez, quem sabe, ele seria um profeta em Israel. Então é bem capaz que a família não percebeu o que aconteceu aqui, porque vai demorar pelo menos uns 15 anos, mais ou menos, para Davi realmente ser aquele guerreiro reconhecido pelo povo de Israel como rei. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante e que a gente aprende nessa caminhada bíblica com Davi. Talvez Deus te escolheu quando você era criança, mas só agora é que você está preparado para iniciar aquilo que Ele tem para você. Talvez Deus te escolheu, te chamou quando você era adolescente, jovem ou agora adulto. E Deus tem um tempo para te preparar, te aperfeiçoar para aquilo que Ele tem. A questão é, sem o poder do Espírito Santo, você não pode fazer nada. O que devemos ter e buscar é justamente a direção e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí então, nós vamos ver que Davi era valente e se tornou também herói em Israel. Olha só o capítulo 17, nós temos aí os versículos 34 a 36, o gigante Golias está ameaçando, né, os exércitos de Israel, e aqui é bem interessante porque ele era bem altão, né, quase mais 3 metros de altura, tinha 6 dedos na mão, obrigado, irmão. E aí, olha só, ele chega lá e fala assim, não tem um guerreiro aí em Israel para vir lutar aqui comigo? Para que todos vão lutar? Vamos lutar um contra um, mas aí é covardia, né? Aí é covardia, né? Mas isso já aconteceu na história também, lembra lá? Heitor versus Aquiles? Temos isso na história, está registrado aí. Né? Quem vencer, não precisa, o outro rei se submete. Quem é seu melhor guerreiro? Traz um gigante para lutar e fica difícil. Quem de Israel teria coragem de ir lá? Aí Davi, que é o pastor de ovelha e vai entregar lá a comida para os seus irmãos e também um agrado para o chefe do exército, para o rei, ele chega lá e vê a afronta. E ele vira para os soldados e fala assim, mas ninguém vai enfrentar o gigante? Porque ele não estava afrontando somente os soldados, estava afrontando quem, o gigante? Deus. Então Davi tinha certeza que qualquer um que em nome de Deus batalhasse contra o gigante, teria a vitória de Deus. Essa era a certeza dele. Mas os irmãos já começam a ficar constrangidos, porque ele era o único que não era soldado, mas que tinha coragem de enfrentar o gigante. Bom, sabemos da história, Saul também estava com medo, mas como ele viu que Davi se prontificou
e ele viu naquilo uma possibilidade estratégica militar, não sei, provavelmente, mas como ele também estava bem assim atrapalhado das ideias, ele podia aceitar qualquer coisa. Mas isso foi o que introduziu Davi para o campo de batalha. E olha que interessante que é isso daqui. Saul colocou a armadura dele em Davi, Davi falou, mas assim eu não consigo andar. Não dá para lutar a batalha de cada dia com as armas dos outros. Você tem que lutar com as suas armas. O que são as suas armas? As capacidades que Deus te deu. Deus não ungiu Davi? Deus ia usar aquilo que Davi tinha. E o que Davi sabia? Além de cantar, tocar e criar instrumentos, uma funda. Ele era bom naquilo que nós chamamos hoje de estilingue. É diferente a funda, existe a funda no Oriente Médio até hoje, que você coloca a pedra numa ponta de uma tira de couro, você gira e joga. Até hoje existe isso lá no Oriente Médio. As crianças brincam com aquilo, os pastores usam aquilo. Hoje, nós estamos falando, século 21 ainda tem essa funda. E Davi, então, foi enfrentar o gigante. E a coisa mais assustadora no texto, que se a gente não vamos ler, porque merecia uma exposição, uma pregação nessa passagem, só vamos ler 2 versículos, depois um terceiro. Davi pega a sua arma, afunda, e ele pega 5 pedras. Olha que interessante isso aqui, guarde isso aqui, é importante. Será que Davi estava contando com a possibilidade de errar a primeira? Se ele errasse a primeira, ele teria mais 4. E se ele errasse a segunda, ele teria mais 3. E se ele errasse a terceira? E se ele errasse 4, ainda teria uma. Vocês acham que Davi contava com a possibilidade de errar? Não. Sabe por que ele pegou 5 pedras? Porque haviam 5 gigantes. Esse era um homem de fé. Ele pegou 5 para cada um dos gigantes. E na história de Davi, ele e seus soldados vão vencer todos os 5 gigantes filisteus. Todos os 5. Agora vamos para o texto. Dentro desse contexto, vamos aqui para o texto de 1 Samuel, capítulo 17, os versículos 34 a 36. Diz assim: Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Olha isso aqui, que impressionante. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles. Por quê? Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Era contra Davi? Não, era contra Deus. Quem iria dar vitória a Davi? Deus. Quem que o ajudou contra o urso, contra o leão? Deus. Ele sabia que não estava nele. O seu poder, a sua coragem, a sua força, a sua valentia vinha de Deus. Isso fez dele um herói nacional. Olha aí o versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão e lançou a mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. E aí nós sabemos da história, ele enfrenta o filisteu, vence o filisteu com a pedrada, ele derruba o filisteu, e eu não tenho dúvida que foi Deus que levou aquela pedrada no lugar certo. Ele pega a espada do filisteu e corta a cabeça do filisteu. Esse é Davi. É com ele que nós estamos caminhando neste momento, e que Deus possa acrescentar a sua fé, porque nós temos aqui um homem realmente singular, sendo usado poderosamente por Deus. Bem, Davi vai fugir de Saul, porque Saul vai odiá-lo, vai invejá-lo e vai persegui-lo algumas vezes no seu próprio palácio. Ele vai trazer Davi, porque vai reconhecer
aqui, irmãos, o contexto é interessante. Quem enfrentar o gigante e vencer vai ter uma coisa maravilhosa. Você sabe o que é que foi prometido para a família de Davi, para qualquer um que vencesse? Aquilo que anos atrás o Silvio Santos pediu para o governo. O Senhor paga a dívida externa do Brasil, se vocês me derem uma coisa só: isenção de impostos. É isso que o rei prometeu para quem vencesse o gigante. Quem venceu o gigante não vai pagar imposto nunca mais na vida. E ainda vai casar com a filha do rei e vai entrar para a realeza. Por isso Davi vai parar no palácio do rei, que vai invejá-lo e vai tentar matá-lo. Ele vai fugir para um lugar maravilhoso, que é um oásis no deserto chamado En-Gedi, aonde os cabritos monteses se esconderam. Eles estão lá até hoje. Tem umas cachoeiras que vêm, tem aquela água pura e cristalina da rocha, e umas cavernas, irmãos, que hoje as cavernas estão fechadas. Por que as cavernas estão fechadas? Porque um pessoal resolveu ir morar nas cavernas, lá em Israel. Então, é um parque, e aí tem o segurança, eles vêm descendo, vão fechar o parque e vão atrás das pessoas, para elas não se esconderem nas cavernas, como Davi fez. Você não precisa fugir de ninguém, vamos embora. Então foi ali que Davi se escondeu de Saul, e teve, em uma daquelas cavernas, a oportunidade de matar Saul e não o fez. Davi vai ascender então ao reinado, vai ser ungido pela sua tribo, a tribo de Judá, vai ser depois ungido por todas as tribos, e aí ele está com 40 anos de idade, e ele vai conquistar, e vai expandir o seu domínio. Isso aqui é importantíssimo, porque sempre está escrito na Bíblia a expansão territorial do rei Davi, e os incrédulos acerca das Escrituras disseram: Davi nunca foi rei de todo Israel. Os críticos diziam isso, porque não foi achado nada sobre Davi nos povos vizinhos, porque não encontraram, né? Até que, recentemente, foi encontrado um rei longe, lá mas na região do Oriente Médio, dizendo sobre Davi. Aí os críticos fizeram o quê? Fecharam a boca. É impressionante, eles fazem um artigo, não sei se vocês, eu perdi a paciência de ler aquela, eu já li algumas vezes, super interessante. Eles fazem umas capas contra as questões bíblicas, supervalorizando a ciência, e vem lá páginas e páginas tentando desconstruir as verdades bíblicas. Aí quando a arqueologia descobre alguma coisa que contraria eles põem uma notinha, irmãos, uma notinha com uma letrinha bem pequenininha. Erramos, mas bem pequenininho. Então eu desisti da super interessante. Bem, voltando aqui, acharam essa inscrição mostrando, confirmando a expansão territorial de Davi, que era sim reconhecido até pelos os reis de outras nações, tá bom? Ele então dominou sobre tudo e sobre todos, porém ele faltava conquistar um lugar. Que lugar é esse? Jerusalém. E aqui nós temos uma situação bem interessante. Imagina, você conquista tudo ao redor, e no meio de tudo que você conquistou, tem uma cidade que ele não tinha conquistado ainda. Que cidade é essa? A cidade dos jebuseus, a cidade de Jerusalém. E agora? Ele diz: quem entrar em Jerusalém e abrir os portões, vai ser recompensado também. Aí o sobrinho dele, o Joabe, esse é um dos meus generais preferidos na história bíblica. Ele começou muito bem, mas infelizmente terminou mal. É uma pena, mas eu sou muito fã do Joabe na parte boa da vida dele. Eu gosto muito das coisas que ele... não são muitas as participações, mas são bem significativas e decisivas, e importante a atuação dele como guerreiro. Ele é um daqueles valentes de Davi, desses super-homens mesmo, que podia sozinho vencer dezenas de pessoas.
Esse era o grupo de Davi, dos seus valentes. Então, abra comigo, então, em 2 Samuel, vamos agora para o próximo livro, 2 Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 10, e aqui Joabe vai ter essa capacidade criativa para entrar na cidade de Jerusalém. Irmãos, nós estamos falando de uma cidade que não foi conquistada desde a época de Josué. Então nós temos Josué, todos os juízes, depois o rei Saul e Davi, e ninguém, durante esses 300 anos mais ou menos, conseguiu conquistar Jerusalém. Era uma afronta para Israel, a cidade dos jebuseus. E aí, olha só, o que nós temos aqui, 2 Samuel capítulo 5, versículos de 6 a 10, diz assim: E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo, isso aqui é a maior afronta que tem, não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te reperirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Jerusalém estava edificada sobre um monte, e nas 4 partes, a própria natureza a protegia. Vale de Cedron, vale de Rinom, ou seja, para qualquer pessoa atacar Jerusalém, tem que descer uma montanha e ficar no vale. Ou seja, como é que você ataca de baixo para cima? É mais difícil. Na outra parte também, um outro vale, ou seja, uma muralha natural, só a região norte que não tinha um vale. E ali a muralha era bem fortificada. Então era quase que impenetrável a cidade de Jerusalém. Assim como era a cidade de Jericó, só caiu por um milagre. Jerusalém não cairia a não ser por um milagre, ou pela capacidade humana. Então, os jebuseus, que tinham a água ali, tem o seu monte, a sua defesa, disseram assim, Davi não vai entrar aqui, e ponto. Imagina falar isso para um general de guerra. E aí, então, ele vai com ele conquista, aí ele vai para lá, não conquista Jerusalém, mas conquista o Monte Sião. E lá ele vai fazer o seu pedaço, os seus castelos, seus palácios, melhor dizendo, mas de olho aonde? Em Jerusalém. Ele quer que está do lado. E aí, olha só a história, acompanhem comigo, versículo 8. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro, e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O que aconteceu? Joabe descobriu o canal da água, eles entraram pelo canal da água e subiram no poço de dentro de Jerusalém, e o que fizeram? Abriram o portão da cidade. E o exército de Davi entrou e ele conquistou a cidade de Jerusalém. Aí você pensa assim, que coisa impressionante, nada é impossível para esse homem. O homem mais rico, mais poderoso, mais forte de Israel. Pois bem, o que acontece? Diante de todo esse esplendor de glória, Davi, numa batalha, quase foi ferido. E os soldados falaram, é melhor você ficar em casa. Porque nós não queremos que a luz de Israel se apague. E ele aceitou. Parecia bom a princípio, mas foi o laço para ele. Começou a acordar tarde, quem acorda tarde, dorme tarde. E aí ele começou a ver coisas das quais ele não deveria. E se você um dia for para Israel, você vai entender. Nós vamos subir no palácio do rei Herodes, ruínas, né? Que é chamada de Torre de Davi.
E ali nós vamos ter uma visão de toda Jerusalém. E vamos ver as casas. E vamos ver as lajes. Então ele podia ver toda a cidade. E ele viu que não devia, e vocês sabem a história com Batseba. Nós também, para quem for para Israel, podemos fazer um passeio em Jerusalém, pelas lajes, pelos telhados. Uma caminhada pelos telhados da cidade de Jerusalém. Você pode fazer o passeio pelos muros, mas também pode fazer o passeio pelas lajes de Jerusalém, até o dia de hoje. Fecha essa informação aqui, turística, e vamos voltar aqui para o texto. Sabemos aí do pecado de Davi. Antes de voltarmos nisso, tem uma outra coisa. Ele ainda assim queria fazer o seu último grande feito, que era construir um templo para Deus. E Deus vai dizer para ele assim: não, você não vai construir, porque você é um homem de guerra. E como guerreiro você tem a sua mão cheia de sangue, manchada de sangue. É seu filho que vai construir. E aí você vai entender. Davi era um guerreiro, e qual é o filho que vai reinar no lugar dele depois? Salomão, em hebraico, quer dizer Shalom. Shalom quer dizer aquele que tem a paz. Shalom vem de Shalom, que quer dizer paz. Quando o seu reino estiver em paz, o seu filho que é paz, esse vai me construir o quê? Um templo. Porque o templo é lugar de guerra? Não. É lugar de adoração. É lugar de louvor. É lugar de salvação. Avança aí para frente, vamos só ler esse texto, lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 3, e assim a gente vai ir para a última parte da vida de Davi. 2 Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 3. Imagina uma pessoa que fez tanto para Deus, e Deus diz: não, você não vai fazer isso para mim. Não se iluda, irmãos. Nós devemos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, nada mais, nada menos. Nós vamos dar conta daquilo que Deus nos chamou para fazer, nada mais, nada menos. Seja fiel naquilo que Deus colocou na sua mão. Não pense mais nem menos. 2 Crônicas 28, vamos ler aqui. 2 Crônicas, não, perdão, 1 Crônicas. 1 Crônicas, opa, passa aí demais. 1 Crônicas 28, de 1 a 3. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus, e o povo e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. O que quer dizer isso? Ele comprou o terreno, ele preparou o material, o ouro, a prata, o que precisava. Porém, Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Saiba respeitar e aceitar o não de Deus. Às vezes é bem melhor a gente obedecer o não. Curso geral de sua vida espiritual. No fim da carreira, olha só o que foi dito sobre o rei Davi. Volta aí para 1 Reis e vamos lá para o capítulo 15, versículo 5. Isso aqui é importante, irmãos. Ele era para ter um currículo intocável. Porém, nós temos isso daqui, ó. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, e aí tem uma vírgula e tem essa palavra aqui, ó, senão, mas, contudo, porém, no entanto,
só no negócio de Urias, o heteu. Era para ter nota 100, né? Nota 1000 era para receber, mas tem uma mancha. Infelizmente. E por último, olha só, o arrependimento de Davi e sua confissão. Qual era a diferença básica, fundamental de Davi para Saul? Saul não se arrependia, Davi sim. Saul queria ser honrado pelos homens, Davi queria ser honrado por Deus. Salmo de número 51, esse é um dos salmos mais poderosos da Bíblia. A maioria gosta do Salmo 91, né, que é bom mesmo, mas esse daqui fala de um homem que era o homem mais poderoso da terra, mas que não podia ter tudo. E ao pecar, a sua vida se desmoronou ao ponto de que ele então só encontrou restauração mediante a confissão, o abandono do pecado e o perdão de Deus. Leia comigo o seguinte, ele é autoexplicativo, vamos encerrar com isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, é Davi falando, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse é o primeiro passo para a restauração. Tem gente que peca, é ingrato, grita, fala palavrão, ofende uma coisa, mas eu não fiz nada. Versículo 4. Mente, né? Eu não fiz nada de errado. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, que essa seja a sua oração. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Lembra? O Espírito que veio sobre ele no primeiro dia que ele foi ungido? Por causa do Espírito Santo ele fez tudo o que fez de bom, mas por ofuscar o Espírito, ele pecou. Versículo 12. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele matou um homem depois de ter adulterado com a mulher desse homem. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Ouça isso daqui, irmãos. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te alegrarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. E aí, é claro, quando você lê o Salmo 32, e aí eu recomendo para você, que ele vai dizer que enquanto ele encobriu o pecado, seus ossos envelheceram e apodreceram. No Salmo 32, mas foi no 51 que ele confessou que ele teve paz. Que Deus nos abençoe nessa caminhada com esses homens que não eram perfeitos, mas serviam ao Deus perfeito. Vamos orar. Pai, estamos, ó Deus, agradecidos por esse tempo tão precioso de comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor continue a renovar, ó Deus, esse amor fraterno diante do teu povo, diante
na tua casa, ó Deus, e que tudo seja feito para o teu louvor e a tua glória, e que o Senhor continue, através da tua palavra, a santificar as nossas vidas, a restaurar os nossos corações, a nos levar a perdoar e a sermos perdoados, e que possamos, ó Deus, caminhar rumo à tua vontade, e que possamos ter um coração que te agrada, um coração igual ao teu. É o que precisamos para as nossas vidas nesse dia, nessa noite, nessa semana e sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.